Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou o professor Belan, do Biologia Mais, e hoje nós vamos falar dos 5 pilares da biologia para o Enem, tá? Mas não basta só falar sobre os 5 pilares da biologia. Eu achei importante acrescentar para vocês nessa live 5 pilares de estudo, realmente, que pode fazer a diferença, pode mudar a sua preparação para o Enem e para os outros vestibulares também, né? Eu falo Enem porque é o principal aí vestibular que nós temos pela frente, mas tenho certeza que tudo que nós conversarmos hoje ao longo dessa live, tá? Vai ser importante para a sua preparação de estudos, beleza? Então vou começar aqui mostrando para vocês uma apresentaçãozinha a respeito do tema, e aí nós vamos conversando à medida que nós vamos avançando no assunto, tá bom? Vamos lá então. Então aqui os 5 pilares da biologia no Enem, certo? Eu vou colocar aqui uma ponteira laser para poder ir mostrando para vocês à medida que a gente vai avançando, tá? Então, pessoal, anota, pega o caderno aí, já vai anotando, né, enquanto a gente for avançando aqui na aula, tá? Isso vai ser uma aula. Vou colocar para vocês detalhes importantes de planejamento, de estratégia e dos pilares mesmo que vocês devem seguir para manter um estudo sólido para o Enem e para os outros vestibulares, tá? O primeiro deles é o planejamento, tá, gente? O planejamento é fundamental para que você consiga atingir o seu objetivo. Seja ele a curto prazo, médio ou longo prazo principalmente. Quanto melhor o seu planejamento acontecer, mais resultados vocês vão conseguir, tá? Eu vou falar, à medida que eu vou mostrar os pilares aqui, depois eu vou destrinchar cada um deles durante a aula. O segundo, estratégia. Não adianta você ter um planejamento muito bem feito se a estratégia que você está utilizando não está sendo adequada. Lembre-se que a estratégia para alguns estudantes não são as mesmas que vão levar os outros ao sucesso, tá? Então a gente precisa adequar as estratégias de aprendizado para cada tipo de aluno. Depois a disciplina que é algo tão difícil de se conseguir, né? A disciplina que é muitas vezes fala, professor, eu não tenho disciplina, né? Eu não tive cultura de disciplina na minha casa, na minha família. Claro que a disciplina é algo que ela pode vir de dentro de você, a gente chama de disciplina intrínseca, tá? É uma coisa natural. Tem pessoas que adquirem disciplina com a maturidade, tem outros que não são tão maduros ainda, né? Para conseguir alcançar a disciplina tão facilmente, mas tem uma outra forma de você adquirir disciplina, que é chamada de disciplina extrínseca, que o meio provoca em você. Então isso é muito importante ser observado. O quarto pilar seria o quê? O conteúdo. É claro que se você tiver planejamento, estratégia, disciplina, mas não tiver conteúdo, bagagem, tá? Principalmente do que a gente está falando aqui de biologia, mas todas as matérias específicas, tá? Focadas aí no seu objetivo, no seu propósito, não vai adiantar muita coisa. Então, com o planejamento, com a estratégia e a disciplina, você com certeza vai conseguir contemplar aquele conteúdo que é necessário para a prova, tá? Para você conseguir êxito, sucesso no seu objetivo. E o 5 é a execução. Como é que eu vou planejar, fazer estratégia, ter disciplina, ter conteúdo e executar isso aí? Que muitas vezes os estudantes, na hora da prova, se dão mal. Por quê? Não porque faltou planejamento, ou estratégia, ou disciplina, ou conteúdo, mas porque eles não sabiam executar a prova, não conheciam a prova, ou não treinaram a prova para isso, tá? Então essa parte da execução também é um pilar importante que nós vamos abordar durante a aula de hoje, certo? Então vamos lá para o primeiro. Primeira coisa, o planejamento. O que eu vou falar aqui em planejamento, tá? Bom, não tenho tempo. Essa é uma das frases aí que a maioria dos alunos falam, ou pelo menos aqueles que acabam não tendo um desempenho tão adequado. Você se encaixa nisso? Pera lá, você já falou essa frase alguma vez? Eu não tenho tempo, tá? Gente, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Tá? Todo mundo tem 24 horas por dia. A questão de não ter o tempo, na verdade, não é que você não tem o tempo. Você não está priorizando o que realmente deve ser priorizado. Então, o tempo nunca muda. Você nunca vai ter mais tempo, tá? Não adianta. Tudo que você fizer, você vai definir alguma estratégia, você vai definir, né, alguma prioridade, o tempo não vai mudar. Então você tem que definir as suas prioridades para que o seu tempo seja otimizado. Então, às vezes você não tem tempo, por quê? Talvez você esteja passando muito tempo, sei lá, no celular, né? Vendo coisas
que não vão te agregar em nada. É claro que o digital, o celular, talvez você esteja assistindo essa aula pelo celular, tá? O digital, ele é muito importante nos dias de hoje. O ensino pelo digital está sendo muito forte, certo? Só que você precisa saber usar essas tecnologias para o seu bem, tá? Então essa parte do digital a gente tem que tomar muito cuidado com as distrações, beleza? Vou abordar um pouco isso mais adiante. Definir o seu tempo de estudo semanal, isso é uma coisa importante no seu planejamento. Não basta ter um planejamento horário. Horário, gente, é diferente de planejamento. Tá? Horário é você colocar lá o que você vai fazer, que aula que você vai assistir por dia. Isso é um horário. Isso qualquer um faz. A questão do planejamento é muito mais aprofundada. Porque a primeira coisa você tem que estabelecer o que é hora líquida e hora bruta de estudo. Tem gente que conta a hora bruta como hora líquida. Vou deixar isso bem claro. O que é hora bruta? Hora bruta é tudo que engloba o seu estudo diário. Tá? Então, desde o momento que você senta para estudar, até o momento que você fecha o livro, fecha o notebook e acabou, por hoje é só. Então tem alunos ali que estão começando a estudar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e vão para 9, 10 horas da noite. Tá? Isso aí não foi, basicamente, posso colocar que foram, eu parei para almoçar, fiz um intervalo ali, poxa, eu tive 10 horas brutas de estudo, eu estudei 10 horas por dia. Mas na verdade não foram 10 horas brutas, 10 horas líquidas de estudo. O que é hora líquida? É você tirar as aulas. Tá? O tempo de assistir aula não é um tempo que pode ser considerado como estudo. Por quê? Quando você está assistindo aula, você está simplesmente recebendo conteúdo, informação. Tá? O professor está lá da melhor maneira possível, com a sua melhor didática possível. Né? Isso a gente não pode abandonar. Tá? Principalmente por alguns conteúdos que muitas vezes o aluno tem dificuldade de estudar sozinho, certo? A aula, sim, ela é muito importante, mas a gente tem que ter essa cultura que não é só aula que vai fazer você passar, não é só receber o aluno aulista, você tem que ser o estudante, então você tem que ter as suas horas solitárias de estudo, e ser solitário nesse meio é muito sofrido muitas vezes, é muito dolorido, tá? É dolorido ser estudante. Tá? Às vezes não tem quem te apoiar, com quem conversar. É complicado, eu entendo isso. Tá? Mas é necessário. Então, se a gente tirar as aulas durante o dia, o que vai sobrar é horas líquidas de estudo. Então eu propus aqui, isso é uma proposição, tá? Você não tem que obrigatoriamente cumprir isso. Você pode começar com menos até chegar nesse patamar de 30 horas líquidas por semana. Por que por semana? Qualquer eventualidade no seu planejamento diário, é possível você fazer um ajuste. Tá? Então isso aí dividido em 5 dias por semana, são 6 horas por dia. É bastante coisa. Por isso que a gente tem que muitas vezes usar o final de semana. Em 6 dias por semana, vai cair para 5 horas por dia. Tá? Se você usar 7 dias por semana, cai um pouco menos, 4 horas e meia. Tá? Então isso aí vai se adequando. É claro que se você não está nem próximo desse patamar, tá? Se você está desorganizado, fica muito difícil de um dia para o outro, de uma semana para outra, você estabelecer essa meta de 30 horas líquidas de estudo. Mas você pode começar com 20 horas, com 10 horas e aumentando à medida que você vai evoluindo. Tá? Mas isso é importante. E é claro, eu vou fazer lá 30 horas líquidas por semana, em 6 dias, aproximadamente 5 horas líquidas por dia. Mas houve um problema, eu não consegui cumprir minhas 5 horas hoje e eu fiz 4, né? Ou eu fiz 3. Saiba que se você quiser cumprir sua meta, você tem que aumentar nos outros dias, fazer esse ajuste para que no final você cumpra o planejado. E tenho certeza que se organizando dessa forma, você vai conseguir encaixar tudo, né, o que você planejou nesse momento, tá? Então, gente, estabelecer a diferença entre horas brutas e horas líquidas é um passo importante na sua rotina de estudos semanais, tá? Tirem as aulas do seu cronograma para contar as horas líquidas de estudo. Se você ficar ali entre 30 horas líquidas por semana, o que dá em torno de 5 horas diárias líquidas de exercício, estudo solitário, resumo, revisão, está dentro de um patamar bem interessante. Eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados com relação a isso, tá bom? Continuando aqui, ó. Só aula não basta, como eu acabei de falar, né? Só a aula em si. Eu acho que você tem que ter o seu momento de estudo. Passe mais tempo estudando que assistindo aula, isso é um ponto importante.
tá? Então, se você assistiu 5 horas de aula pela manhã, o ideal é que você fique no mínimo 5 horas estudando à tarde. Então, lá, 3 horas no período da tarde, mais 2 horas à noite, tá? De modo com que você iguale ou ultrapasse o seu período de aula, tá bom? Ninguém tá mandando aqui você ficar 12 horas estudando e dormir 2 horas da manhã, porque isso aí vai te causar um staff mental, né, absurdo, e você vai acabar não conseguindo efetuar o seu planejamento e a sua execução, e infelizmente você não vai conseguir alcançar seus objetivos, tá? Mas é importante que você passe mais tempo estudando do que assistindo aula. Então estabeleça no seu plano, o que tem que ter no seu plano de estudo, tá? As aulas que você vai assistir, né? Se você já tem um cursinho regular presencial, ela já está pronta, você vai ter que adequar o restante do seu dia para os seus estudos, tá? Se você estuda num cursinho integral que tem aula de manhã e à tarde, infelizmente vai ficar muito difícil você ter horas de estudo produtiva, porque você vai chegar muito cansado em casa e muitas vezes a noite vai ser muito improdutivo e final de semana vai ser bem complicado, você vai ter que passar o final de semana inteiro para cumprir a sua meta de estudo, tá? Se você faz um cursinho online ou estuda por conta, fica um pouco mais fácil, que daí você pode, as aulas são gravadas muitas vezes, você tem mais a disponibilidade de horário, né? Então, muitas vezes você pode se adequar. Eu prefiro assistir aula de manhã, eu prefiro assistir aula à tarde ou aula à noite, aí você adequa no seu planejamento, tá? Mas as aulas precisam contar no seu planejamento, certo? Horas de revisão, tá, gente? Revisão é fundamental, porque o que você não revisa vira pó. O que você não revisa é esquecido, vai para o arquivo morto do seu cérebro. Então, momentos de revisão ao longo da sua semana é muito importante, tá? Simulados semanais de preferência. Se o seu cursinho, né, ele não fornece semanalmente, você pode simplesmente botar um calendário que você vai resolver provas semanais por conta própria, tá? Então coloca lá que eu vou resolver talvez o simulado do meu cursinho, e depois no outro final de semana ou na outra semana eu vou resolver uma prova da FUVEST, e na outra semana uma prova da UFPR, e uma prova da UFMS, e assim vai, tá? Claro que você tem que sempre alinhar com os vestibulares que você tem maior objetivo, tá? Não adianta ficar tirando para todos os lados se você já tem algo específico além do Enem, tá? Então é importante que você faça também provas anteriores do Enem, a primeiro e segundo dia, alterne ali entre os finais de semana, né, para que você possa realmente treinar a questão do tempo. Mas eu vou falar disso mais adiante. A correção do simulado é um ponto importante que deve ser colocado no seu plano. Não só fazer a prova o simulado, mas corrigir e analisar os erros. Tá? Não basta você simplesmente corrigir, acertei 65%, 70% da prova e simplesmente você ignorar o que você errou. Tá? Então é necessário que dentro do seu planejamento você tenha um momento de correção dos simulados também. E obviamente, né, eu sei que fica muito difícil, porque voltamos lá àquela primeira parte do não tenho tempo, né? A atividade física ela é fundamental e ela tem que estar no seu cronograma como se fosse uma matéria a ser estudada. Assim como as noites de sono bem dormida, tá? Descanso, alimentação, atividade física ela tem que constar no seu planejamento porque ela vai fazer diferença lá no final, tá? Então, resumindo essa parte, o que tem que ter no seu plano de estudo? As aulas que você vai assistir, os momentos de estudo solitário, que a gente vai chamar de horas líquidas, a revisão, os simulados ou provas, a correção, o momento de correção do simulado e a sua atividade física. Isso é o básico que tem que conter no seu planejamento semanal, tá? E é claro que nenhum planejamento é estático e você pode alterar isso à medida que você vai sentindo. Mas tome pelo menos 2 semanas como parâmetro para mudar o seu planejamento, tá? Tem gente que começa uma semana já quer mudar, ou 2, 3 dias já quer mudar. Toma pelo menos 2 semanas repetindo o mesmo planejamento. Se você notar que não está tendo evolução, aí sim você pode fazer alguma alteração, tá bom? E lembre-se, pessoal, a sua profissão ela é estudante. Você é um estudante, você não é um médico, você não é um enfermeiro, você não é um engenheiro, você simplesmente estuda, tá? Então, dedique-se, seja responsável, à medida com que quando você for um profissional, né, você vai ter que ter responsabilidade, você vai ter que ter horário para cumprir, você vai ter que ter metas a cumprir mais do que horário, né? Tem muitos profissionais que não precisam mais cumprir horário, mas tem que cumprir metas, eles têm que ser produtivos. Então você como estudante precisa ter essa consciência, essa responsabilidade, tá? A partir desse momento ninguém precisa te cobrar.
Seus pais não precisam te cobrar sobre isso. A sociedade não precisa te cobrar sobre isso. Você, enquanto estudante, tem que se cobrar. Tá? Então, assim, eu sou estudante, eu estou estudante, eu preciso ter responsabilidade para cumprir os meus planejamentos. E assim eu vou ter resultados, vou aumentar a minha produtividade se eu cumprir à risca o plano que eu tenho em mente. Tá bom? Então, essa é a primeira relação do planejamento. Tá? O segundo pilar que nós havíamos comentado é a parte da estratégia. Então, se eu fiz o meu plano, tá? Como é que eu vou executar essa estratégia? Como eu disse lá no comecinho da aula, o que funciona para o meu colega pode não funcionar para mim. Então, meu colega, um colega próximo, né, de cursinho ali, estou sempre trocando ideias com ele, ele diz que para ele funciona muito bem estudar ouvindo música. Coloca o fone de ouvido e ouve música. Para outros, eu estudo lendo em voz alta. Tá? Para outros, eu estudo grifando, usando marca-texto, usando um marca-texto por estudo. Né? O livro está todo grifado. Não é nada errado com isso, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês que é necessário que vocês descubram a melhor forma, a melhor estratégia para você estudar. Para você descobrir, você tem que fazer o quê? Testar. Então, sim, teste as estratégias, tá? E você vai perceber o que é melhor para você. Eu, particularmente, não consigo estudar ouvindo música, porque isso me distrai. Mas, se você tem barulho na sua casa, uma coisa importante, uma dica, procure o chamado ruído branco, tá? Em aplicativos de música, até mesmo no YouTube, você vai encontrar o chamado ruído branco, que é um barulho que vai abafar o barulho externo, mas é um barulho que não vai te exigir concentração. É um barulho de chuva, é um barulho, às vezes, de torneira, é um barulho de ventilador, é um barulho assim que é um chiado, geralmente, que vai acabar abafando os barulhos externos e te ajudando mais na concentração. Tá? O famoso white noise, né? O barulho branco, o ruído branco, que vai te ajudar bastante nesse processo de concentração. Fica uma dica aí, procura sobre isso. Tá? Leitura silenciosa, como eu falei, pegar e ler é uma forma de você estudar. Tá? A leitura oral, você ler em voz alta, só que esse recurso não pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Você não pode aplicar, por exemplo, no espaço de estudo coletivo, numa biblioteca, numa sala de cabines, numa escola, que você vai atrapalhar os seus colegas, né? E é muito interessante essa tática de leitura oral, porque além de você estar lendo com os olhos, você está acionando a região do seu cérebro responsável pela visão, você está falando, você está articulando, então isso também causa um acionamento cerebral nessas regiões. Então você está ouvindo o que você está falando. Ele vai acionar uma região do cérebro que é a palavra falada, né? Então isso aí também vai ajudar na memorização, vai ajudar na compreensão e absorção do conteúdo. Anotações em sala de aula, então é muito importante que você esteja constantemente anotando, tá? Alunos que entram em sala de aula e cruzam os braços quando o professor está em sala, muitas vezes quando o professor passou no quadro, ele não copia, ou ele copia apenas o que o professor passou no quadro, ou o professor usa slides, ele não copia porque não dá tempo de copiar, tá? Saiba que você pode anotar tudo que o professor falar, tudo que o professor escrever no quadro além dos slides, ou além mesmo do conteúdo que ele passou no quadro, anote. É claro que isso aí, se você não tem o hábito de fazer isso, não é de uma hora para outra que você vai conseguir, mas é um treinamento, porque exige esforço, exige rapidez, exige atenção. E isso é uma forma também de você ficar lá prestando atenção no que o professor está dizendo. Isso vai melhorar também a sua concentração, tá? Então, não encare uma aula como uma palestra, que você cruza os braços e fica lá, ó, que legal isso aqui. Porque depois a palestra muitas vezes você esquece, né? Você não vai ser cobrado em relação àquela palestra. Talvez ela vai te promover uma transformação, né, que seja importante para a sua vida, mas ela não vai cair no Enem, como vai o conteúdo que você está analisando ali, que você está recebendo do professor naquela aula. Tá? Então sempre se mantenha ativo durante a aula. Isso vai fazer com que você evite sono, distrações, né? Você evite você tem um estado de presença mais marcante. O que é um estado de presença? Você está de corpo presente ali, mas está viajando, está com a sua mente em outro lugar, está pensando no futebol, está pensando na namorada, está pensando no shopping, tá? Tá nada a ver do que está tratando ali. Então é importante que você traga a sua consciência, a sua mente
para aquele local e você anotando durante a aula, isso é muito importante. Fazer resumos por tópicos, né? Não adianta você pegar, vou fazer um resumo, resumir o livro inteiro, resumir novamente a aula. Resumo por tópicos, de maneira com que fique mais fácil acessar esse resumo. O resumo ele tem que ter no máximo uma folha, tá? Não adianta fazer resumo de 4, 5, 6 folhas, você vai demorar muito para ler o resumo. A revisão vai ser muito demorada e você vai ter pouco sucesso nisso. Então, resumo é uma forma, como o nome já diz, resumida, tá? Não se apegue a resumos longos, tá bom, gente? Então, assim, o resumo por tópico é um dos melhores possíveis. E você ainda tem uma outra estratégia, chamada de flashcards, né? Que são pequenas cartinhas aqui, pequenos cartõezinhos menores ainda que um resumo, onde ali você tem que ter algo muito essencial. Então, também vai te ajudar a melhorar a sua estratégia de estudo. E bateria de exercícios, né? Eu acho que ninguém aprende aqui se não tiver exercício, principalmente na área de exatas, né? Exatas é uma coisa assim que quanto mais você treinar exercício, mais craque você fica. É diferente de humanas, é diferente até da parte da biologia, né? Que muitos conteúdos da biologia exigem uma teoria muito mais aprofundada do que propriamente exercício. Mas é nos exercícios, tá? São nos exercícios que você vai realmente enxergar como que aquele conteúdo ele é cobrado, tá? Então muitas vezes a gente passa estudando detalhes que nunca caíram nos vestibulares, ou que caem com pouquíssima frequência, nunca caiu no Enem. Então é importante você focar realmente no que importa, fazendo exercícios. A da biologia, a parte da genética, sem sombra de dúvidas, é aquela que mais é cobrada em relação a exercício. Tá? Então, assim, mas todas as outras áreas é importante que você faça exercício. E depois você vai definir essa questão de exercício de acordo com a importância do conteúdo. Porque se você não filtrar o conteúdo, você não vai conseguir, tá, efetivamente cumprir toda a programação. Tá bom? Entenda, você não vai ter tempo de estudar tudo, não vai dar tempo. É impossível, tá, você pegar todo o conteúdo previsto para biologia, todos os tópicos, todos os assuntos, todos os detalhes, estudar de cabo a rabo, fazendo a mesma estratégia para tudo, tá? Não tem como você estudar genética, não tem como você estudar citologia, estudar toda a fisiologia humana do mesmo jeito que você vai estudar a botânica, do mesmo jeito que você vai estudar evolução, do mesmo jeito que você vai estudar a parte de origem da vida. São coisas diferentes. É tudo biologia? É, mas tem matéria que cai muito menos do que outra. Então você precisa dar atenção para aquelas que são mais cobradas. Tá? Poxa, professor, mas eu deixei de estudar uma matéria específica que nunca caiu e de repente naquele ano caiu. Mas aí você está em condições de igualdade com todo mundo. E lembre-se, não vai ser uma questão que você deixar de acertar que vai fazer você passar. É todo um contexto. Tá? É todo, puxa, aquela questão de linkage que eu não sabia me reprovou. Veja, não é aquela questão de linkage, né? Você não precisa gabaritar todas as áreas para passar, mas é um contexto. Então, se você se dedicou para que mais cai, para que é mais importante, é mais cobrada, geralmente você vai ter um sucesso muito maior, tá? Priorizar as matérias de alto PRD. O que é PRD, essa sigla PRD? É o peso, é a recorrência e a dificuldade. O peso, vou falar um pouquinho mais à frente, o peso está relacionado com cada disciplina, tá? cada área, para cada curso em cada universidade. Então isso é muito peculiar. Ciência da natureza, normalmente, que engloba biologia, física e química, tem um peso maior para medicina do que para direito. Tá? Então vai depender muito do curso que você quer. Você tem que conhecer o vestibular que você vai encarar. Tá? Eu vou encarar o Enem, só que dentro do Enem, como eu disse, eu tenho diferentes tipos de peso para cada curso e para cada universidade. O peso de medicina para o FMS é diferente do peso de medicina para o FPR, é diferente do peso de medicina para a Federal do Rio de Janeiro, tá? Então é importante que você conheça esses pesos. Onde é que eu encontro isso? Normalmente nos editais, normalmente nos sites das universidades. Tá? Recorrência. Recorrência é quantas vezes aquele assunto caiu, foi cobrado em tal vestibular, no Enem principalmente.
tá? Então você poderia fazer uma estratégia. Depois eu vou te apresentar aqui uma estratégia ou uns dados que eu levantei a respeito das recorrências de biologia. E dificuldade. Dificuldade é uma coisa muito particular, né? Dificuldade você vai analisando conforme o tempo. Então eu tenho mais dificuldade em matemática do que em física. Eu tenho mais dificuldade na biologia, na parte de genética, do que na parte de citologia. Então a dificuldade é algo muito peculiar, mas se você agregar todos esses parâmetros, peso, recorrência e dificuldade, essa matéria vai ter que ser priorizada. Há uma que ela tem um grande peso, uma grande recorrência, mas ela é bem fácil, tipo ecologia. Ecologia é uma matéria fácil. Ecologia você lê uma vez ali, você entende. É diferente muitas vezes da genética, é diferente muitas vezes da citologia, é diferente muitas vezes da zoologia, tá? Então, entre elas, prioriza que você tem mais dificuldade. Entre elas, prioriza que você tem menos, tem mais recorrência em relação àquela que tem menos recorrência, tá bom? Uma sequência perfeita de estudos seria assistir a aula do professor, ler o livro didático, que sempre vai ser mais completo do que as apostilas, tá? Depois ler o seu caderno, que você anotou as minúcias ali durante a aula do professor, tá? Ler o seu resumo, que você fez durante a aula ou depois de ter lido o livro, e realizar os exercícios, tá? Essa seria a sequência perfeita de estudos. Aula, o livro, o caderno, um resumo e exercício. Acabamos de falar aqui. Você não vai ter tempo de fazer isso para tudo, tá? É impossível você fazer para todas as matérias. Fazer isso para biologia, física, química, matemática, história, não dá. Então, por isso que se você analisar o PRD de cada conteúdo e você aplicar isso, certo? Você vai ter muito mais sucesso, beleza? Agora, o terceiro pilar, né, que seria a disciplina. O que nós temos aqui na disciplina, gente? Vamos lá. O que é disciplina? Vamos ver a definição de disciplina segundo o dicionário. É a qualidade de seguir firme em um propósito, mesmo em circunstâncias adversas. Então veja, você só vai ter disciplina quando você tiver um propósito, tá bom? Por que muita gente tem problema em fazer dieta? Porque dieta exige muita disciplina. E se você não tiver um propósito bem claro, um propósito assim muito forte, você não vai fazer dieta. Então você olha lá, você vê que você está um pouquinho acima do peso, não estou gostando muito, né, do meu corpo no espelho, mas aí você coloca uma roupa mais legal, uma roupa que dá uma disfarçada, acabou, aquele incômodo acabou. Então você não precisa ter tanta disciplina para fazer uma dieta. Quando você vê ali uma tentação na sua frente, você vai lá e quebra a dieta. Quando alguém, no caso um médico, fala, olha, ou você muda de vida ou você vai morrer, né? É algo assim que, meu Deus, mexe com, né, com a sua cabeça. Então você passa a ter um propósito muito maior. O meu propósito não é ali perder alguns quilinhos para ficar mais agradável ao espelho. Eu preciso sobreviver, eu posso morrer. Então seu propósito muda. Então quer dizer que a gana, a força da disciplina vai mudar. Então se você tem ali aquela situação, meus pais falaram que eu posso ficar tranquilo, que eles vão pagar cursinho para mim até eu passar, né? Então, você não tem um propósito muito bom ali. Então quer dizer que, se eu passar tá bom, se eu não passar, beleza. O ano que vem eu faço cursinho de novo, tá tranquilo. Se eu não passar também eu vou trabalhar. Então assim, o que é seu propósito? Você quer passar na universidade? Você quer ser um excelente profissional? Você quer ser um médico de sucesso? Você quer ser um médico para ajudar pessoas? Você quer ser um engenheiro para construir pontes? Você quer ser um engenheiro para mudar, sei lá, criar novas técnicas de engenharia, marcar uma época? O que você quer? Né? Quanto mais forte for o seu propósito, maior a disciplina que você vai ter para executar isso aí. Tá? Então isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Vai ficar mais fácil ter disciplina quanto maior for o seu propósito, tá bom? Então, tem um objetivo claro em sua mente. Serei aprovado em medicina em fevereiro de 2021. Claro, segundo a pandemia, devido à pandemia, tivemos que alterar as datas aqui. Então, fevereiro de 2021 é um mês provável ali que os resultados passem a serem divulgados. Então, eu quero, meu propósito, eu quero ser um médico de sucesso. Eu quero ser um médico pesquisador. Eu quero ser um médico que crie
a cura de doenças, descubra a cura do câncer, esse é meu propósito. Descubra a cura da AIDS, esse é meu propósito. Tá? Então eu tenho que começar. Em fevereiro de 2021 eu estou me enxergando lá sendo aprovado em medicina. Tá? Esse propósito seu vai te ajudar a ter muita disciplina. Ninguém vai fazer por você. Tá? Ninguém, não espere que as pessoas façam por você. Se você não sair da sua zona de conforto, se você não se mexer, não se propor a mudar, tá? Não mudar as atitudes, nada vai mudar. Tá bom? Ninguém vai fazer por você. Quem é bom em desculpas não cresce. Então, quando você tem lá aquela questão do aluno, que você pergunta para ele responde com uma desculpa, né? Cheguei atrasado por isso, não fui na aula por isso, não fiz exercício por isso. O cara sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Você já deu alguma desculpa dessa? Pensa bem. Você frequentemente dá desculpas como essa? Ah, é culpa do meu pai, é culpa da minha tia, é culpa da minha irmã. Você nem bota a culpa em alguém? Cuidado, você pode ser uma pessoa excelente em desculpas. Enquanto você for excelente em desculpas, você não vai ser bom em nada e você não vai crescer. Então é preciso parar com as desculpas, tá? Dar a volta por cima, tirar as distrações e focar no que realmente importa. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pense nisso. Onde essas pessoas querem chegar? O que elas têm para te oferecer? Então essa é uma frase aí, né? Um lema que eu ouvi há pouco tempo, né? E acho que você já deve ter ouvido também. E eu acho que é pura realidade, tá? As pessoas que estão em volta de você, elas vão te influenciar, queira você ou não. Então, assim, quando você menos percebe, você está usando as mesmas gírias daquela pessoa, você está falando do mesmo jeito dela, às vezes até o mesmo sotaque dela, tá? Então, se você convive demais com essas 5 pessoas, a tendência é que você tenha os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, ou pelo menos, se elas não tiverem alinhadas com o seu pensamento, elas podem te atrapalhar de alguma forma. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com as pessoas que você está convivendo, seus colegas de sala, seus colegas de cursinho, tá? Tem gente que na determinada escola é o maior bagunceiro, tá sempre na diretoria, notas vermelhas, não quer nada com nada, né? E aí chega lá no terceiro ano, reprova, aí vai pro cursinho. Não, no cursinho eu vou mudar de escola. O cara muda de escola, chega lá num local estranho, um local, né, ríspido, a galera tudo olhando torto para ele, ninguém é amigo dele, ele se sente acuado muitas vezes, a galera toda focada na aprovação e ele entra na linha. Aí o cara vai lá, começa a estudar, se transforma, passa no vestibular, fala, cara, olha, aquela escola é fantástica, ela aprova o aluno. Quando na verdade a transformação veio da escola. Talvez veio, mas assim, veio do círculo ali que envolve aquela pessoa. Tá? Veio dela em si. Mas se você, pode ser que você nem mude de escola, pode ser que você continue em sua própria escola, no seu próprio cursinho. Mas se você prestar atenção ao seu redor e começar a ver que as pessoas em volta, elas estão fazendo mais mal para você do que bem, né? Acho que é uma hora de você ter alguma atitude. Não precisa chegar para a pessoa e falar, ó, não quero mais ser seu amigo. Não é bem assim, né, gente? Não vamos ser radical. Às vezes a pessoa é um excelente amigo, só que ela não está alinhada com o que você quer naquele momento. Então você pode simplesmente começar a se distanciar, pelo menos do dia a dia dela, né? Falar, ó, não, fulano chama pra sair. Não, sabe o que é? Que eu tenho alguma coisa pra fazer, tô estudando aqui e tal. Vai tentando dar o balão aí nessas pessoas para que você possa se focar no que realmente importa, tá? Cerque-se de pessoas que estão alinhadas com você. Você não precisa ter uma pessoa isolada no cursinho, né? Você pode se cercar de pessoas de mesma mentalidade, de mesmo objetivo que você, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá? Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Mas escolha bem as pessoas que vão te ajudar nessa trajetória, tá bom? Faça uma limpeza nas suas redes sociais, isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse, né, você tem lá os recursos digitais, que são fundamentais hoje, tá? Acesso à informação muito rápido, fácil, gratuito, né, pelo digital. As redes sociais são muito importantes. Você pode estudar pelas redes sociais, tá? Como você nesse momento está fazendo no YouTube, está recebendo essa informação, certo? Só que, principalmente, Facebook
Instagram, eles acabam te oferecendo coisas que te distraem. Então faça uma limpa nas redes sociais. É aquela história, o cara tá de dieta e ele vai ficar vendo Instagram de comida, não vai dar certo, tá? Então se você tá focado no estudo, tá focado na aprovação, cara, segue todo mundo que tá, todo professor que você encontrar na rede social, segue. Se você não me segue ainda, me segue lá, @biologia mais no Instagram, biologia_mais, tá bom? Me segue lá, segue todo mundo que você puder. E aquelas coisas que te distraem, vai dando um dislike ali, né? Vai parando de seguir. Ou coloca no silencioso, fala que você não quer ver aquela publicação. Depois que passar, que você for aprovado, você volta e liga tudo de novo. Tá bom? Então tem que fazer essa limpa que ela é muito importante. Atividade física faz parte da sua preparação, tá? Então, como eu falei lá no começo, é a matéria que você tem que estudar também. Seja ela todos os dias, 3 vezes por semana, 1 hora, meia hora, mas faça, tá bom? Não seja atleta de final de semana, jogar futebol sábado à tarde, porque isso pode mais te prejudicar com lesões do que te ajudar. Seja constante, tá? A constância é muito mais importante que a intensidade. Então não adianta você jogar bola um dia e morrer, né? É melhor você jogar todos os dias, ou ir para academia todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou meia hora. O que importa é que você sue, o que importa é que você aumente o ritmo cardíaco, libere endorfinas, tá? Isso vai ser excelente para a sua saúde mental, não só a sua saúde física, tá bom? Você aprende pela dor ou pelo amor, tá? Olha só que coisa interessante, pela dor ou pelo amor. A dor faz com que você queira mudar, porque você não quer mais sentir aquela dor, tá? E o amor faz com que você queira mudar, porque você precisa daquele amor, tá bom? Então, assim, literalmente, tá, gente? A dor de uma reprovação, ela é transformadora, muitas vezes. Tem gente que precisa passar por essa dor de transformação. Precisa disso, tá? Mas se você tomar consciência disso antes, você pode não passar por isso, ou pelo menos diminuir isso. Você não quer muitas vezes passar por isso, tá? O amor também, se você quiser uma coisa muito boa, né, uma recompensa, isso pode te estimular, falar, poxa, é verdade que eu não posso namorar durante o cursinho? Isso é mito, isso é lenda. Só que o ideal é que você namore uma pessoa que esteja alinhada com você, né? Você não pode namorar uma pessoa que está te tirando do foco o tempo todo. Mas você pode criar suas metas. Poxa, será que hoje eu vou poder ver a minha amada, o meu amado? Né? Criar metas. Se você chegar, cumprir o que você tem de aula, de exercício, de revisão, de conteúdo, tô liberado. Podemos nos ver aí 9 horas, 8 horas da noite. A gente vai, sai, toma um sorvete, né? Se vê e tal. Mas se não cumpriu, aí você não vê. Você não pode simplesmente passar, priorizar e jogar lá o seu estudo lá para trás, que isso vai te trazer problemas, tá bom? Olha que isso é muito interessante. Descontração é diferente de distração, tá bom? O ato de você se distrair com coisas aleatórias ou com coisas que tomam seu tempo te prejudica. Descontrair, tirar o foco momentâneo, revigorar o seu cérebro, se divertir, dar risada, gargalhar, amar, isso vai fazer muita diferença para você, tá? Então, evite distrações que te prejudiquem, substitua por descontração, tá? Então, papo com os amigos, uma roda de tereré, sair para ir assistir um filme na Netflix, né? Ou então você tomar um sorvete, ou você fazer um exercício físico junto, andar de bicicleta, tudo que te faça uma descontração, te deixe mais feliz, tire o peso das suas costas, te revigore. Às vezes você tá, já fiz isso, já passei por isso, né? Fui vestibulando, tava lá fazendo exercício de matemática que não saía, fiquei lá meia hora tentando resolver o exercício, não consegui. O que eu fiz? Eu parei, fui fazer uma caminhada, andei de bicicleta, esqueci um pouco do exercício, quando eu voltei, de primeiro eu resolvi. Então, às vezes eu trabalhei aquilo na minha cabeça, aliviei um pouco a tensão e quando eu voltei, eu consegui executar esse. E agora eu vou falar sobre conteúdo e sobre execução. Então, foque suas energias nos conteúdos de maior PRD. PRD eu já falei na aula passada, que é peso, recorrência e dificuldade, tá? Aí eu vou falar sobre o peso. O que é o peso? O peso é quanto aquela área ela vai representar na nota do Enem.
Porque não é simplesmente você pegar a nota de ciência da natureza, a nota de ciências humanas, de matemática e somar, depois dividir. Tá? Existe um peso que cada universidade estabelece. Então, nesse caso, vai da edital da universidade, você vai ter que focar. Né? Então, se você quer lá o curso de medicina, que eu usei como exemplo aqui, porque os meus alunos, a maioria, são focados na medicina. Tá? Eu quero medicina na UFMS, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu preciso saber o que o edital diz. Tá? Eu quero medicina lá na UFPR, eu quero medicina na URGS, lá no Rio Grande do Sul. Eu quero medicina na UFRJ. Então, cada universidade que você quiser escolher, priorizar, tá? Você tem que saber o peso, porque é uma forma de você construir a sua estratégia de estudo. Professor, até hoje eu sei que eu quero medicina, mas eu não sei onde eu quero. Então, a partir de hoje, tá? Depois dessa aula, você vai lá e vai estabelecer quais são as suas prioridades dentro da medicina. O que você quer, onde você quer. Você simplesmente vai jogar lá o que passar, passou? É isso mesmo? Acho que não, né, gente? Você precisa pelo menos ter um foco do que você quer. Porque muitas vezes pode ser que a sua nota ela seja suficiente para você passar em medicina numa faculdade que não vai te agradar. Eu acho que não é simplesmente fazer o curso. Você tem que fazer o curso onde você quer fazer. E para isso, muitas vezes, você tem que ter essa estratégia, tá bom? Então, vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, e aqui nós temos, na região, 3 faculdades de medicina, 3 cursos. A medicina da UFMS, a medicina da UFGD, da Grande Dourados, que fica a uns 250 quilômetros daqui de Campo Grande, que muita gente quer também, e a medicina da UEMS, tá? Que é o estadual aqui do Mato Grosso do Sul, que fica em Campo Grande também, certo? Então veja a diferença entre elas. Então eu quero medicina na UFMS. Se eu quero medicina na UFMS, eu sei que a medicina da UFMS ela é peso 3, tá? Estou falando aqui de ciência da natureza, tá bom? Medicina da UFMS, ciência da natureza é peso 3, redação é peso 3, humanas, peso 2, linguagens, peso 2 e matemática é peso 1, tá bom? Isso para a medicina da UFMS. Agora veja a medicina da UFGD. Tudo é peso 1. Então já muda completamente. Às vezes eu não vou precisar me dedicar tanto à natureza ou me dedicar tanto à redação, tá? Porque elas não têm aquele peso 3 que era disparado na UFMS, tá bom? Olha na UEMS, natureza 3, redação é 3, humanas é 2, aí muda aqui. Linguagens de 2 passa para 1 e matemática de 1 passa para 2. Isso vai fazer diferença no seu planejamento, quando você fizer o score ali do PRD da matéria que você está estudando, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Então uma tarefa que você tem depois dessa aula é você pesquisar o edital da universidade que você quer dentro do SISU, né? E o curso que você quer, mas é bem simples, tá, gente? Coloca no Google medicina, UFRJ, medicina, UFPR, SISU, tá? Que você vai encontrar essas notas ou esses pesos aproximados, tá bom? O que é recorrência, então, dentro do PRD? Vamos lá, ó. Quantas vezes aquele conteúdo foi cobrado nos últimos 10 anos? Então, por exemplo, eu posso fazer isso para qualquer vestibular. O ideal é que você faça. Tá? Além do Enem, eu vou prestar a FUVEST, vou prestar Unicamp, eu vou prestar FAMEMA, eu vou prestar o que mais que eu vou prestar? O UNB, tá bom? Então, assim, elenque os principais vestibulares que você vai prestar. O ideal é que você faça uma recorrência de todas as matérias para todas essas universidades. Claro que não é tão simples assim, né? É uma estatística difícil de se fazer. Por isso que é importante que você faça provas, tá? Lá no nosso planejamento, lá na primeira aula, eu falei que você tem que colocar simulados dentro do seu planejamento semanal, tá bom? E esses simulados podem entrar aqui. Toda vez que eu for fazer um simulado, vou fazer uma FUVEST, certo? Se eu me planejar certinho, é muito provável que eu faça pelo menos as 10 últimas provas da FUVEST, primeira fase, né? Durante o ano.
E se eu for fazer isso, cada prova que eu fizer da FUVEST, FUVEST 2019, FUVEST 2018, 2017, depois que eu fizer a prova, eu faço uma estatística. O que caiu de biologia na FUVEST 2017? O que caiu de biologia na FUVEST 2018? O que caiu de história na FUVEST 2016? Faço uma estatística. O ideal é que você pegue os últimos 10 anos de cada vestibular, tá? E aí você vai analisar. Se aquele conteúdo, por exemplo lá, vamos colocar embriologia. A embriologia caiu 3 vezes na FUVEST nos últimos 10 anos. Isso é de baixa recorrência. Então eu coloco que a recorrência é 1. Tá? Não, mas tem lá uma parte de colocar lá evolução. Evolução caiu 5 vezes na FUVEST, né? De 1 a 3, ou de 1 a 3, de 4 a 6, tá? Caiu 5. Então é recorrência 2, recorrência média. A ecologia, poxa, ecologia caiu 8 vezes, né? De 7 a 10, recorrência 3, recorrência alta. Então você estabelece essa estratégia, tá bom? Eu sei que isso vai te dar trabalho, tá? Eu sei que nem para todas as faculdades você vai encontrar, você vai ter que fazer isso aí na raça, mas eu tenho certeza que isso vai mudar seu patamar de estudo. Lembra que você é um profissional, você é um estudante, você tem que ter, tá, as suas ferramentas para você ser diferenciado, você tem que ser diferente dos outros, tá bom? Se você não for diferente, fizer a mesma coisa que os outros, por que você vai passar no vestibular se você fizer a mesma coisa que os outros? Agora, quantos estudantes fazem esse processo? Quantos analisam estatisticamente as provas que eles querem? Conhecem em detalhes os conteúdos que caem ali? Tá? Então isso com certeza vai fazer diferença para você. E para te ajudar, eu fiz o raio-x do Enem. Tá? O raio-x do Enem é uma análise, uma estatística que eu fiz de todas as matérias, de todos os conteúdos do Enem dos últimos 10 anos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Você pode achar o raio-x do Enem, eu vou deixar um link aqui abaixo, tá? Nessa aula do YouTube, que você vai lá para o meu Instagram, tá bom? Lá no meu Instagram, na bio, vai ter uma abinha para você acessar o raio-x do Enem. Tá? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui é só uma amostra para você, tá? Ó, biologia geral, então tudão. Ecologia, 36%. Programas de saúde, 14%, biologia molecular, fisiologia humana, citologia, genética, evolução, origem da vida, botânica, zoologia, seres vivos, reinos inferiores. Tem gente que estuda mais zoologia do que botânica. Olha só, a zoologia está com 4%, a botânica tem 5%. Fala, professor, não cai botânica no Enem. Pô, se não cai botânica no Enem, também não cai zoologia, tá? Porque zoologia estatisticamente tem menos recorrência do que a própria botânica, beleza? Olha a ecologia, gente. Ecologia, lembra aquela questão da dificuldade baixa? Porque geralmente a ecologia é fácil de se compreender, só que a recorrência dela é altíssima. O peso é igual para todo mundo, porque é ciência da natureza, não é peso 3, no caso do UFMS, tá? E de outros vestibulares que você for escolher, tá? Mas o peso vai ser sempre igual. Agora, a recorrência e a dificuldade é que vai mudar. Agora, dentro de ecologia, o que cai mais? A parte do lixo, efeitos térmicos, né? Aquela parte de efeito estufa, buraco da camada de ozônio, tá? Efeitos térmicos da poluição. A parte de relações ecológicas, né? Níveis tróficos, cadeias alimentares, pirâmides, teias, ciclos biogeoquímicos, o do nitrogênio é o que mais cai, tá bom? Aí, dentro de ecologia, o que eu guardei aqui para vocês? Lembre dos conceitos básicos de ecologia, tá? Aquela parte relacionada com habitat, nicho ecológico, população, comunidade, ecossistema, são coisas muito fáceis, mas, né, e até por serem fáceis, vocês não podem errar e terem dúvidas nisso, tá? Cadeias e teias alimentares. As cadeias e teias alimentares é uma coisa que cai com muita frequência, tá? As pirâmides ecológicas e as dinâmicas populacionais, pirâmide de número, pirâmide de biomassa, pirâmide de energia, tá? Dinâmica populacional, você vai ter lá o potencial biótico, o crescimento real, a resistência do meio, capacidade de limite, tá? O limite do meio. Ciclos biogeoquímicos do carbono, do nitrogênio, da água. Vocês acabaram de ver ali na estatística que o nitrogênio é o mais cobrado no Enem.
tá? As relações ecológicas, então a parte harmônica, intraespecífica, interespecífica, tá? A parte harmônica intraespecífica, nós vamos ter ali sociedades, colônias, interespecíficas, a parte do mutualismo, protocooperação, inquilinismo, depois comensalismo, tá? E uma série de outras relações, tá bom? A desarmônica, né? Canibalismo, competição, se for intraespecífica, interespecífica, parasitismo, predação, herbivorismo, amensalismo, tá? Esclavagismo, entre outros, beleza? Poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, como tratar o lixo, aterro sanitário, lixão, qual que é a diferença, tá? Então toda essa parte aqui é importante fazer uma revisão. Sobre programas de saúde, que vem a ser programa de saúde, então, ó. Virose, tá? Os principais vírus, a relação de vacina e de soro, a diferença, imunização ativa, imunização passiva, tá? Miscelâneas de doenças aqui é uma mistura, que são aquelas questões que misturam parasitose com bactéria, com virose, mistura tudo. Câncer, né? Câncer é uma coisa que às vezes a gente não tem um capítulo de câncer para estudar no livro, no ensino médio, né? Mas você vai entrar ali provavelmente divisão celular, alguma coisa relacionada à genética, à expressão gênica, tá? A fatores que podem influenciar no surgimento de um câncer, as protozooses, então toda essa parte de programa de saúde, beleza? Aí que nós temos aqui, ó, tem um macete, grava esse macete aí, gente, esse macete das viroses, parece ali, né, uma convocação da dança da chuva, algo do tipo, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. Repito, devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolides. O que é isso? Dengue, varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, cachumba e catapora, febre amarela, hepatite e herpes, gripe, ebola e AIDS, são as principais viroses, tá? E aí tem as bacterioses, é a história do seu Tião foi no boteco, e aí ele pegou o quê? Uma doença de boteco chamada Dicomenin-pneuspirose. Olha lá, Dicomenin-pneuspirose. Que sintoma essa doença faz? Ela tosse. Então ele tossi e aí ele tifou, tá? Boteco pegou Dicomenin-pneuspirose, tossi, tifo. Botulismo, tétano, coqueluche, peste, gonorreia, difteria, tá? Cólera, meningite, pneumonia, leptospirose, tuberculose, sífilis e tifo, tá? Então, para você que gosta de macetes, esse aqui é fantástico para lembrar as doenças bacterianas, tá? Tem das protozooses, temos a amebíase, giardíase, a malária, a leishmaniose, tá? A toxoplasmose, que são as principais, a doença de Chagas, são as principais protozoose e verminose, né? Lembrar das verminoses de plateumintos, você tem lá a barriga d'água, a esquistossomose, a teníase, cisticercose, a diferença entre cisticercose e teníase, né? A cisticercose, o homem faz o papel do porco, né? Ele é hospedeiro intermediário. Na teníase, ele faz o papel do homem comendo a carne de porco, tá? Ainda temos a ascaridíase, que é a lombriga, a ancilostomíase, que é o amarelão, tem a elefantíase, que é a Vunkereria bancroft, né, que é o agente etiológico, tem ainda a parte do oxiurus ou oxiurose, tá, que causa um intenso prurido anal, que é a região da coceira na região do ânus, tá? Todas essas relacionadas a essas parasitoses, tá bom? Sobre biologia molecular, né, nós temos lá biologia molecular, efetivamente engenharia genética, tá? A parte de DNA, de RNA, síntese proteica, os transgênicos, exame de paternidade, ácidos nucleicos e lipídios ali, né? Talvez na parte hormonal, a parte estrutural, não está muito claro ali do que se trata esse lipídio, tá bom? Biologia molecular, estrutura de DNA e de RNA, então a formação de nucleotídeos, pentose, fosfato, base nitrogenada, a diferença do DNA para o RNA, no DNA a pentose é uma desoxirribose, no RNA ela é uma ribose, a base nitrogenada do DNA principal ou a exclusiva é a timina, do RNA uracila, tá? Então essas principais.
Há mecanismos de duplicação, transcrição e tradução. Então, lembrar, a duplicação ela é semiconservativa, tá? Sempre no sentido 5 linha, 3 linha, que a DNA polimerase exerce, tá bom? Uma das fitas é contínua, a outra é retardatária, formando os fragmentos de Okazaki, né? A transcrição é a produção de RNA, pode ser RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, né? Duplicação e transcrição ocorrem sempre dentro do núcleo. A tradução, que é a síntese de proteína, ocorre no citoplasma, beleza? O que é um códon, que é uma trinca de base, ou um triplete. Um anticódon, que é essa mesma trinca, só que do RNA transportador. E o que é o código genético? Gente, o que é o código genético? O código genético nada mais que é uma tabela. É a tabelinha de correspondência dos códons com os aminoácidos, tá? Então, assim, tem gente que acha que código genético é uma coisa assim muito, né, de outro mundo. Os cientistas decifraram o código genético humano. O código genético humano é diferente do código genético do chimpanzé. Código genético é universal, é igual para todo mundo, é a tabelinha, é o dicionário. O que é exclusivo de cada espécie é o genoma, tá bom? Não confunda código genético com genoma, beleza? Na biotecnologia, lembrar dos transgênicos, tá? As partes positivas, negativas, isso aí também poderia até te enriquecer em um repertório sociocultural, tá? Para que você pudesse aplicar essas estratégias nas redações ao falar de transgênicos, que é algo assim que, né, sempre é comentado na mídia e pode ser um tema lá, falar de produção de alimento, né? Tá falando lá de agricultura, essa questão do agro com o meio ambiente, né? Você pode usar isso aí nas suas estratégias, né? Na sua argumentação, falar que transgênico é uma coisa que pode auxiliar a aumentar a produtividade sem aumentar o desmatamento, né? Ao mesmo tempo, se você tiver alguma coisa contrária aos transgênicos, também pode falar, mas tem argumentos, tá bom? Exames de DNA, chama de fingerprints, né? Quando você faz a análise das bases para comparar com um criminoso ou para fazer um teste de paternidade simplesmente, e clonagem reprodutiva, clonagem terapêutica, como é que é o mecanismo de clonagem em si, tá bom? Fisiologia humana, que eu vou passar agora para vocês somente os mais cobrados. O sistema endócrino, o nervoso, digestório, hematopoético, sensorial, tá bom? Então, são os que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos. Quer dizer então que você não colocou aí sistema urinário, eu não preciso dar sistema urinário? Claro que precisa. Sistema urinário é peso 3, sistema urinário tem uma dificuldade grande, tá? A recorrência dele é grande também, porque é fisiologia humana, não dá para prever. Pode ser que esse ano o cara cobre sistema urinário, que não tá lá, tá bom? Então assim, não use essa estratégia radical, tenha, né, bom senso quando a gente for analisar isso aí. Citologia, organela sempre cai, bioenergética, a síntese de proteína, né, que a gente comentou agora há pouco, membrana plasmática, divisão celular, dentro de citologia. Genética, primeira lei de Mendel e grupos sanguíneos, é o que mais cai no Enem. Herança relacionada ao sexo, a parte relacionada ligada ao X, né, ou ligada ao sexo está localizada no cromossomo X, a holândrica ou restrita ao sexo está localizada no cromossomo Y, atinge exclusivamente homens. Você também tem a limitada ao sexo, que é autossômica, mas só se expressa em homens ou mulheres, devido aos hormônios sexuais, como barba, produção de leite. Você tem a influenciada pelo sexo, que é aquela autossômica, está presente nos dois sexos, só que ela pode ser recessiva em um e dominante no outro, que é o caso da calvície. A calvície ela é recessiva na mulher, ela só se manifesta em dose dupla, tá? E ela é dominante no homem, se manifesta em dose única, um alelo só, tá bom? Segundo a lei de Mendel, mutações cromossômicas, mutações gênicas, tá tudo aqui dentro de genética. Veja que não tem linkage aqui. Não quer dizer que não vai cair linkage? Não quer dizer isso, tá? Mas é menos provável, porque genética não cai tanto no Enem, tá? A gente já falou sobre ecologia, sobre parasitose, sobre fisiologia humana, sobre citologia, genética está em quinta e sexta posição, tá? Mas é importante que você mantenha o seu planejamento. Origem da vida e evolução, as teorias evolutivas, as eras geológicas, especiação, seleção natural, fatores evolutivos, a botânica, fotossíntese, angiosperma, fotossíntese versus respiração, as características gerais dos grupos e a parte de hormônios vegetais. Tá bom? Isso é o que mais caiu no Enem até hoje. Zoologia, artrópode, porque é um filo absurdo dentro de invertebrados, né?
Classificação dos animais, diferenciação de cada um dos filos, os mamíferos, porque são, né, vamos dizer assim, inclui a nossa espécie, anfíbios e aves. E é isso, tá, gente? Essa é a parte da biologia que eu analisei para vocês no raio-x do Enem. Dentro do raio-x do Enem tem outras disciplinas também, tem matemática, tem física, tem química, então vale a pena você conferir, tá? Dá uma olhada lá no meu Instagram, clica lá no link da bio que você vai poder conhecer um pouco mais sobre o raio-x do Enem, tá bom? E sobre a execução, pra gente fechar a nossa segunda parte da aula aqui. Treino é jogo, não tem aquela frase que treino é treino, jogo é jogo? Aqui no vestibular não, treino é jogo. Então você precisa levar a sério o seu treino, você precisa levar a sério o seu simulado, a sua prova, o seu momento de execução. Tá? Então não adianta, vou fazer aqui agora uma prova do Enem primeiro dia, mas eu nem vou fazer redação, porque, né, redação, eu tô com preguiça. Aí você começa a fazer a prova 9 horas da manhã, quando dá 10 e pouco você já tá de saco cheio, aí você vai, eu vou ver as respostas aqui, é o gabarito, eu vou analisando aqui e vou vendo qual que tá certo, e é assim que eu vou fazer. A grande chance de dar errado a chance de dar errado é muito grande, tá bom? Então o treino é jogo. Tente fazer da melhor maneira possível. Se o Enem é domingo à tarde, meu filho, faça domingo à tarde, tá bom? Mas eu faço sábado de manhã. Ótimo, faça a duração. São 5 horas de prova, faça 5 horas. São 5 horas e meia, faça 5 horas e meia, tá? Deixe seu celular no modo avião para você olhar o horário. O ideal é que você leve um relógio analógico de pulso, tá bom? Que daí você não vai ter problema, tá? Vamos dizer, você não precisa fazer redação. Quer dizer, tem que fazer redação e não faz. Por quê? Ninguém vai corrigir. Sei lá, manda seu professor corrigir, pede para ele, faz com jeitinho, né? Enfim, ou faça uma redação que ninguém vai corrigir. Tá bom? Mas faça, execute do jeito certo, tá? Leve os simulados a sério, não fuja da frustração. Tem gente que tem vergonha de errar, tem gente que tem medo de se frustrar, tá? Se você não se frustrar agora, você vai se frustrar depois. A vida vai fazer você se frustrar, tá bom? Então não tenha medo de frustração, tá? Execute a prova, corrija, mostre os seus erros. Se você tiver um professor orientador, tá? Como eu oriento muitos alunos, não tenham medo de vir falar. Fale enquanto você acerta o professor. Olha, estou chateado porque eu errei 20 questões. Não tem problema, tá? É melhor você errar agora do que você errar na hora da prova, tá? E outra coisa, olha só. Ou você acerta, ou você aprende, você não erra. Você só erra se você engavetar seu simulado, tá? Tem gente que pega lá a prova, joga no lixo, joga na mochila que nunca mais acha. Tem um buraco negro naquela mochila que ele nunca mais vai achar, tá bom? Então se você pegar, corrigir, acertei, comemorei, errei, faça ali um minuto de silêncio, né? Fico triste porque eu errei aquela coisa, fico triste que eu errei aquilo que eu estudei essa semana, mas você vai analisar o que você errou, tá? E você vai corrigir. Se você não corrigir, obviamente, não vai ter resultado. Então você vai ter que ter o tempo de correção. Lembra lá na nossa aula passada, nos primeiros itens, vídeo aula passada nos primeiros itens, eu coloquei lá, inclua no seu plano de estudo a aula, o estudo, o exercício físico, o simulado e a correção do simulado. Geralmente faça essa correção no domingo, tá? Domingo que não é um dia tão pesado, geralmente você não coloca muitas atividades no domingo, pelo menos faça essa correção. Então você vai tabular os seus erros, especificando o que você errou. E você vai lá e corrigir, tá? Controle o tempo, cronometre a prova. É exato, se são 5 horas e meia, não pode ser mais do que isso, porque se você ficar viciado em fazer redação em 3 horas, você não vai conseguir, tá bom? Então, monte a sua estratégia. Eu faço redação primeiro e depois eu faço a prova, ou eu faço a prova e a redação depois, ou eu faço metade da prova, faço a redação, volto para a prova. Isso aí é de cada um, por isso que é importante ter as execuções, tá, bem treinadas, tá bom? Então faça isso, é o momento de você errar, de você testar, é agora, não é na hora do vestibular que você vai mudar a sua estratégia, tá? Então isso é importante. Passar para o gabarito durante a prova ou apenas no final? Mais uma vez, não sei, você precisa treinar para ver o que é melhor. Eu prefiro de 10 em 10, eu faço 10, passo 10, faço 10, passo 10, para não ter aquela loucura.
que eu penso, cara, eu já fiz, eu já analisei a questão. Eu não vou mudar de ideia, entendeu? Vai baixar uma energia obscura aqui, uma energia sobrenatural, fala, não, muda aí de D para E, sabe? Então, se você já fez, se você já não volta mais naquilo, passa pro gabarito, acabou. É minha estratégia, faça a sua, tá? Faça o seu caderno de lacuna de aprendizado. O que é isso? Quando você fez lá o simulado, você corrigiu os erros, quer dizer, você corrigiu o simulado e viu que você errou 20 questões, tá? Tabule isso, certo? Você vai lá colocar qual questão, qual conteúdo e por que você errou. Se faltou tempo para você executar, então você vai ter que corrigir o tempo. Como é que você corrige o tempo? Fazendo mais prova, beleza? Se faltou atenção, às vezes você errou porque ele estava pedindo não ou marca incorreta e você marcou a correta, né? Então essa atenção talvez falta um pouco mais de paciência, de tranquilidade, de confiança para você, tá? E o conteúdo, que é claro o mais complicado de se corrigir, né? Dependendo ainda do tempo que você tem para a prova. Mas você vai ter que ser específico nessa questão do conteúdo. Ah, eu errei uma questão de genética. Pô, mas genética tem um monte de coisa. O que de genética? Ah, eu não entendi aquela parte de codominância. Então você vai lá estudar só codominância, tá? Eu errei aquela parte que fala sobre filtração do néfron. Então você vai lá em fisiologia humana, na parte de urinário, falar de filtração do néfron. Você não vai generalizar, porque daí eu errei fisiologia humana, beleza, vou estudar fisiologia humana de novo para corrigir uma questão. Não é assim que funciona, tá bom? E lembre-se, pessoal, lembretes importantes. A preguiça, ela vai tentar te sabotar o tempo todo, tá? Então, acordar cedo, manter uma rotina, tá? Manter sempre, tentar elevar os pensamentos, criar algumas formas que você saia ou não dar chance que a preguiça te agarre, né? É igual aquela questão, cheguei cansado da escola, se eu sentar no sofá eu não levanto mais. Então, se eu quero fazer uma atividade física, eu já levo roupa e de lá vou para academia. É uma forma de você não ser sabotado pela preguiça. O estudo é o caminho mais eficiente para chegar ao destino. Não é o mais fácil, tá? Agora, se você optar pelo estudo, tenho certeza que você vai chegar no seu destino pretendido. Não vai ser o mais fácil, mas vai ser o melhor, o mais eficiente. A confiança é adquirida com o estudo. A confiança vai te orientar a seguir o caminho certo. A soberba vai fazer você se perder. Então tem duas coisas bem distintas. Soberba, que é aquilo que eu acho que eu sei tudo, eu não preciso fazer mais nada para melhorar, e ninguém, nada pode me acrescentar. Até o que o professor está falando, eu não me importo mais, porque eu já tenho 2, 3 anos de cursinho, 3, 4 anos de cursinho, eu já sei tudo. Isso é soberba. Muitas vezes você não vai ter resultado, ter sucesso com relação a isso. Já a confiança é o estudo que você tem por trás, que te dá confiança para executar a prova, mas mesmo assim você ainda não tem soberba, você ainda tem humildade, você ainda tem capacidade de aprender, tá bom? A aprovação está mais construída com suor, disciplina e lágrimas. Suor, disciplina e lágrimas, tá? O suor é pelo seu esforço, pelo seu estudo, a disciplina vai te manter nos seus objetivos e as lágrimas virão, tá? No caminho até chegar à sua aprovação, as lágrimas serão de dor, muito provavelmente. Tem dia que você vai achar que você não vai ser capaz, tem dia que você vai achar que não vai dar certo, que tudo que você está fazendo está sendo em vão, tá? Mas eu tenho certeza que no final da sua jornada, essas lágrimas serão de alegria, tá? E todos vão sorrir, todos vão comemorar junto com você, tá bom? E lembre-se sempre, estudo, as minhas palavras de confiança. Estudo, confiança, disciplina, tá? O estudo leva a confiança e para você chegar a essa confiança através do estudo, você tem que ter disciplina para executar. E segue o plano. Segue o plano que vai dar tudo certo, beleza? Então aqui eu encerro a nossa aula, nossa segunda parte da aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado se você chegou até aqui, tá? Foram aí mais de 1 hora de aula. Tá? Então, se você chegou até aqui é que você está muito comprometido, está muito focado no seu objetivo, tá? Se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda aqui no Fernando Bellan no YouTube. Curte aqui esse vídeo e deixa um comentário. Se você gostou, deixa um obrigado, deixa alguma coisa aí para me ajudar a ter mais
ânimo, ter mais energia para produzir mais conteúdos para vocês, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.